E o Internacional que ontem conseguiu uma boa classificação contra a equipe do Asa, que rendeu R$945 mil na conta do Internacional, que agora está garantido para a segunda fase da Copa do Brasil, que acontece já neste mês de março, e o Inter já conhece o seu adversário. Hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, sobre o técnico Eduardo Cudê, que ontem confirmou que realmente está acontecendo saídas no Internacional. Ainda nessa semana a gente vai ter algumas novidades de jogadores que, por exemplo, não foram relacionados no dia de ontem. E além disso, também quero te falar sobre Borré, porque ontem o diretor do Werder Bremen, Clemens Fritz, voltou a falar sobre a possibilidade de saída do Borré, e ele voltou a confirmar que sim, existe uma possibilidade disso acontecer. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, o primeiro link na descrição tem um ativo que é o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição, que a entrega é totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional aqui desta quinta-feira. O Inter que já joga nesse fim de semana, já acontece inclusive a reapresentação no Internacional hoje à tarde, porque o Inter joga nesse próximo sábado contra a equipe do Juventude lá no estádio do Alfredo Jaconi. Não é um jogo tão importante para o Inter. Na verdade, é um jogo que não muda em absolutamente nada para o Internacional, porque o Inter já está garantido na primeira colocação do Campeonato Gaúcho, não tem mais o que acontecer. E é um jogo onde certamente o técnico Eduardo Cudê vai colocar o time reserva. Muito pelo fator do Cudê, nesses últimos 2 jogos, por exemplo, ter colocado os titulares. Até acontecer uma preservação, por exemplo, como foi o caso do Robert Renan, mas o Inter vai com o time reserva contra o Juventude. Então a gente pode esperar, por exemplo, um Gumalo, um Robert Renan com o Igor Gomes, um Tabelara na lateral esquerda, um Bruno Gomes e Rômulo daqui a pouco formando a dupla, né? Um Johan talvez voltando, um Wesley começando o jogo, um Luca, o próprio Lucas Alara pode ser que ainda continue ganhando minutagem, um Ener Valencia, enfim, mas o fato é, o Inter vai com o time reserva para o jogo desse fim de semana contra o Juventude, porque a partir da próxima semana já começam, primeiro, as quartas de finais do Campeonato Gaúcho, também jogo único decidido no estádio de Beira-Rio, o Inter podendo jogar pelo empate, e depois o Inter já tem o confronto da segunda fase da Copa do Brasil, onde o Inter ontem também já conheceu quem será o seu adversário. O Inter que após vencer o Asa por 2-0, o adversário do Inter será a equipe do Nova Iguaçu. E eu já digo para vocês, é um adversário bem chato de se enfrentar. Nova Iguaçu ontem ganhou de 8-0 da equipe do Itabuna da Bahia. O Nova Iguaçu nessa atual temporada, em 11 jogos disputados, venceu 7, empatou 13 e só perdeu 1, que foi para o Flamengo. Eles estão garantidos já na semifinal do Campeonato Carioca e eliminaram já o Botafogo, né? Estão top 4 já ali do Campeonato Carioca contra Fluminense, Vasco e o Flamengo. Não saiu ainda a tabela de quem que eles vão enfrentar, mas é um time que está dando muita trabalho hoje para os times cariocas de lá, e fez e é dono, né, da maior goleada até aqui da Copa do Brasil, que foi pelo placar de 8-0, tá? Eles têm um atacante que se chama Carlinhos, que é um atacante muito interessante, que é o destaque do time deles. E além disso, eles têm como dirigente o Andrezinho. Lembra do Andrezinho? Meio campista do Internacional, né? Campeão da Libertadores com o Inter, aquele que fazia gol de faltas. Enfim, ele é diretor lá na equipe do Nova Iguaçu, e vai ser um jogo bem complicado para o Internacional, que já acontece agora no mês de março. O Inter que depois desse jogo contra o Juventude tem muitas decisões, né? Tem quartas e semifinais já do Campeonato Gaúcho, e tem já o confronto da segunda fase da Copa do Brasil, além já do sorteio agora em março da Sul-Americana, tá bom? Outra coisa também que eu quero te falar é sobre o técnico Eduardo Cudê, que ontem na entrevista coletiva confirmou algumas situações bem importantes, tá? Primeiramente, ele foi perguntado sobre a situação dos jogadores que não foram relacionados. Eu cito 4 jogadores para vocês: Carlos de Pena, Luiz Adriano, Gabriel e Gabriel Barros. Esses 4 jogadores não foram relacionados por opção do técnico Eduardo Cudê. Motivo: esses jogadores, segundo Eduardo Cudê, a direção do Inter está negociando. Ele diz que alguns jogadores estão negociando não só saídas, mas também até mesmo negociações com outros clubes, né? E como, por exemplo, se ontem, por exemplo, algum desses jogadores tivesse entrado no segundo tempo, esses jogadores não poderiam jogar por outro clube a Copa do Brasil. Então, por este motivo, o Internacional acabou tirando eles da lista de relacionados para ficar mais fácil de negociar esses jogadores com outros clubes do
futebol brasileiro. A gente sabe que o Carlos Depena tem negociações, por exemplo, com o Corinthians e também com o Vasco, são dois clubes que estão interessados na contratação desse jogador. O caso do Gabriel também se fala no nome do Vasco, o Luiz Adriano se fala, por exemplo, no caso do Vitória, do Criciúma. O nome, por exemplo, do Gabriel Barros poderia ser negociado, né, emprestado para algum clube da Série B, mas enfim, o fato é, o Inter está negociando saídas, porque o Inter quer abaixar a sua folha salarial, porque vão chegar mais reforços. Eu vou falar do Borré logo mais, vou falar também sobre o nome do Thiago Maia, lateral esquerdo que pode chegar, o próprio Jandrei, goleiro, né, o Gé da Ponte Preta, que seria uma contratação ali para compor elenco, de um destaque que atua na Série B. Enfim, o Inter, até o dia 7 de março, o próprio Eduardo Cudê deu um exemplo. Ele disse exatamente, olha, a gente contratou o Bruno Gomes muito rápido, em 7 minutos ele já estava no bid, né? O Cudê trouxe esse exemplo, né? E ele trouxe esse exemplo citando, olha, a gente a qualquer momento pode contratar um jogador. A gente tem até o dia 7 de março, né? Hoje é dia 29, a gente está falando aí de exatas uma semana que o Inter tem para o fechamento da janela de transferências. Então, o Inter vai estar ao mercado e podem esperar agora nessa última semana de janela muitos reforços por parte do Colorado. Eu acredito eu que o Inter vai contratar aí de 4 a 5 jogadores, mas vai ter saídas também nessa mesma quantidade, 4 a 5 jogadores. Eu acredito que também deixarão o Internacional, tá bom? Falando sobre Borré, porque ontem o Kremen Fritz falou com Dash Stup, que é um jornal local lá da Alemanha, e esse jornal perguntou para ele sobre a situação do Rafael Santos Borré. Todo mundo sabe que é um jogador que o Inter tenta antecipar, o próprio Inter confirma, e como já te trouxe de bastidor, o Inter entende, tem convicção que ele vai chegar até o dia 7 de março. Palavras do Kremen Fritz de maneira oficial, tá? Nenhuma decisão foi tomada ainda, mas não é improvável que ele nos deixe mais cedo. Acho que a chance é 50-50, 50 para ele sair, 50 para ele ficar. Mas já é uma mudança de discurso do que a gente tinha inicialmente, com aquela ideia que o Werder Bremen não queria liberar o jogador. A gente sabe que nessa última semana de janela de transferências, o Werder Bremen joga mais um jogo agora nesse fim de semana, e aí sim é o jogo assim que lá na Alemanha falado que pode ser, por exemplo, a despedida do Rafael Santos Borré, a despedida dele, por exemplo, lá do futebol alemão, onde que se o Werder Bremen vencer esse jogo do fim de semana, ele acaba com não digo qualquer possibilidade, mas ele acaba com grandes chances de ser rebaixado para a segunda divisão na Alemanha. Eles que estão nesse momento na 8ª colocação, estão bem longe da zona do rebaixamento. Se vencerem, chegam a quase 35 pontos, tá? Mas, que nem eu te falei, o Inter tem convicção que terá Thiago Maia e terá Rafael Santos Borré até o dia 7 de março, assim como, por exemplo, também o goleiro e até um lateral esquerdo, apesar de eu achar muito difícil. Mas enfim, o Inter tem convicção na vinda do Borré. O próprio diretor do Bremen já confirmou que vai acontecer uma reunião para definir essa situação, e ele disse que a chance é bem clara, 50-50, né? Do momento onde o Borré quer sair, não vem jogando por lá, não é mais importante por lá também, como disse, né, os diretores do Werder Bremen, a chance é que realmente ele venha já na próxima semana para o Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com essas informações, valeu, falou e fui!